Olá a todos, nós iremos apresentar o tema Anatomia aplicada à cialolitise. Somos estudantes da Universidade Federal Fluminense e o grupo é composto por Igor Paciello, Marcos Adriano, Nilciane Ster, Victor Dias e Sara Miranda. E o nosso sumário é composto por Introdução, Anatomia, Epidemiologia, Etiologia, Fisiopatologia, Sinais e Sintomas, Diagnóstico e Tratamento. A cialolitise é uma alteração que acomete as glândulas salivares. Essa patologia cursa com a obstrução de uma glândula ou de seu ducto excretor, devido a uma formação calcificada, chamada também de cialólito, que resulta em uma diminuição ou interrupção do fluxo salivar. Agora, falando sobre alguns aspectos gerais que envolvem também a anatomia das glândulas salivares, podemos destacar que são glândulas exócrinas compostas e tubuloacinosas, pelas quais seus ductos se abrem na cavidade oral. As glândulas possuem diversas funções, como secreção de saliva, secreção de enzimas digestivas, como a amilase salivar, e a secreção de agentes antimicrobianos, como a EGA. E os três pares das maiores glândulas salivares são parótidas, submandibulares e sublinguais. Ao receber um estímulo, como o vindo pela via visual, pode aumentar a secreção salivar em mais de 6 vezes. Neste momento, vamos descrever os principais pontos anatômicos em específico de cada glândula. Primeiramente, falaremos da maior glândula salivar, a parótida. Ela é formada por ácidos serosos e tem a sua morfologia com aspecto de pirâmide invertida, visto na imagem à direita. Localiza-se abaixo do meato acústico externo, entre a mandíbula, o esternocleidomastoide e sobre o músculo masseter, como podemos observar na imagem à esquerda, na qual ela foi removida para melhor visualização. A artéria carótida externa, a veia retromandibular e o nervo facial acessam e ramificam-se no interior da glândula. Ainda sobre a parótida, é possível destacar que essa estrutura é revestida por uma cápsula parotídea, derivada da face cervical profunda, e o seu ducto é volumoso e surge na superfície anterior da porção superior da glândula, cruzando o masseter, como pode ser visto na imagem destacada em verde à direita. Por fim, ele desemboca em forma de papila próximo ao segundo molar superior. A glândula submandibular tem seu formato irregular, destacado em verde na imagem à esquerda. Ela é composta predominantemente por ácidos serosos. Pode ser dividida em parte superficial e profunda. A parte superficial está localizada na região do triângulo digástrico. A parte profunda relaciona-se principalmente com o músculo milioide, nervos lingual e hipoglosso, além da veia profunda da língua, visto na imagem à direita. A face cervical profunda envolve parcialmente essa glândula, e o seu ducto emerge da face medial, realiza uma curva acentuada chamada de genículo do ducto, passa entre a glândula sublingual e desemboca no assoalho da boca, lateralmente ao frênulo da língua, também destacado na imagem à direita. Já a glândula sublingual é a menor das estruturas consideradas. Possui pequenos e numerosos ductos secretores, vistas na imagem à direita. Situa-se entre o músculo milioide e é coberta pela túnica mucosa do assoalho da boca. São formadas por ácidos serosos e mucosos. Relaciona-se com o nervo lingual e o ducto da glândula submandibular, vistas na imagem em destaque em verde à esquerda. A glândula parótida recebe suprimento arterial dos ramos da artéria carótida externa adjacentes à glândula. Podemos ver uma contribuição importante da artéria maxilar. Em relação à drenagem venosa, ela é feita principalmente pelos ramos da veia retromandibular. As glândulas submandibular e sublingual são irrigadas por ramos das artérias que acompanham o assoalho bucal, como artéria lingual e artéria facial. A drenagem venosa, de forma muito similar, é realizada por vasos presentes também no assoalho. Podemos ver aqui a veia lingual dorsal e a veia lingual profunda, as quais vão desembocar na veia jugular externa. Os vasos linfáticos da glândula parótida drenam em direção aos linfonodos pré-auricular e parotídeos. Os linfonodos parotídeos, então, drenam para os cervicais superficial e profundo. Os vasos linfáticos das glândulas presentes no assoalho da cavidade oral drenam para os linfonodos submandibulares e, posteriormente, para o júgulo homoióide. Os feixes nervosos de inervação parasimpática das glândulas do assoalho bucal são oriundos da união dos nervos corda do tímpano e nervo lingual, ramo do nervo mandibular, os quais fazem sinapse no gânglio submandibular, a partir do qual seguem fibras que as inervam diretamente. As fibras nervosas da glândula parótida seguem inicialmente das fibras parasimpáticas pré-ganglionares do nervo glossofaríngeo. Essas fibras realizam sinapse no gânglio óptico, na fossa infraorbital, e se unem a um ramo de V3, originando o nervo auriculotemporal, cujas fibras alcançam a glândula parótida. Falando um pouco sobre a epidemiologia, observamos que a cialolitise corresponde a cerca da metade de todos os casos de doenças que acometem as glândulas salivares, sendo a submandibular o principal sítio acometido, responsável por 80 a 90% dessa patologia. Há uma maior prevalência em indivíduos do sexo masculino, entre 30 e 60 anos de idade, e a localização mais comum do cialólito é na porção distal do ducto das glândulas submandibulares, sendo a maior parte dos casos assintomáticos. Os fatores etiológicos da doença são divididos em dois grupos, os fatores anatômicos e os fatores de composição. Os fatores anatômicos afetam principalmente o fluxo de saliva, acometendo mais os ductos da glândula submandibular, também conhecidos como ductos de Wharton, pois esses ductos apresentam um trajeto mais longo e tortuoso. Além disso, a secreção percorre um caminho antigravitacional, o que favorece o lento fluxo de saliva. Já em relação aos fatores de composição, a formação de cialólitos pode ser favorecida pelo pH alcalino, destacando-se o alto pH da glândula submandibular, o que favorece a precipitação de componentes inorgânicos.
Ademais, fatores de composição, como o acúmulo de sais na extensão dos ductos e presença de bactérias, colaboram para o desenvolvimento do quadro. Cabe destacar que a formação de cálculos pode estar associada a maior viscosidade de saliva secretada pelas glândulas submandibulares, em função da alta concentração de mucina, o que colabora para a diminuição do fluxo salivar. Estudos indicam o tabagismo como fator comportamental que colabora para o desenvolvimento da doença. Em relação à fisiopatologia, os cialólitos ou cálculos salivares levam à obstrução de uma glândula salivar ou de seu ducto excretor, comprometendo assim o fluxo da saliva para a cavidade oral e podendo causar disfunção secretora da glândula. A cialolitise pode cursar ainda com o desenvolvimento de cialoadenite, que consiste no quadro infeccioso bacteriano que pode ser agudo ou crônico. Isso ocorre pois a obstrução do ducto, com consequente estagnação da saliva, favorece essa infecção por bactérias, já que diminui o fluxo salivar e a remoção bacteriana e residual da glândula e de seu ducto excretor, podendo causar a destruição do parênquima glandular e fibrose devido à infecção. A formação desse cálculo ainda não é muito compreendida. Uma das hipóteses discutidas é que ocorra precipitação de componentes inorgânicos, como sais de cálcio, ao redor de um nicho principal. Esse nicho pode compreender células epiteliais descamadas, corpos estranhos e bactérias que estejam presentes no parênquima ou no ducto da glândula, favorecendo essa precipitação. Agora falando um pouco sobre os sinais e sintomas, em casos de cálculos que promovam a obstrução completa do ducto excretor, o paciente pode apresentar dor e inchaço local. A dor ocorre principalmente durante as refeições, já que a salivação costuma ser maior. O paciente pode apresentar ainda a saída de material purulento para a cavidade oral, devido à infecção bacteriana. Já em casos de cálculos pequenos, estes se apresentam normalmente de forma assintomática, já que não promovem a obstrução completa do ducto. E há ainda os casos mais severos, em que o paciente pode apresentar febre, disfagia e dificuldades para respirar ou na abertura bucal. Agora iremos falar sobre os meios possíveis para diagnosticar a cialolitise. No tópico 1, temos uma radiografia panorâmica que evidencia uma massa radiopaca próxima à região do assoalho bucal. No segundo tópico, temos uma cialografia que mostra a obstrução causada por um cialólito na extremidade posterior do ducto principal. Na figura do tópico 3, vemos uma ultrassonografia da região do assoalho bucal. As estruturas classificadas apresentam uma característica hiperecóica, luminosos e áreas mais densas, e cialólitos, além de possuírem uma imagem branca, formam uma faixa preta característica posterior a essa imagem, chamada de sombra acústica posterior. Na figura do tópico 4, à direita, vemos uma imagem de TC não realçada com grande cálculo ovalado e hiperdenso no ducto da glândula submandibular direita. Além disso, a glândula submandibular direita está anormalmente aumentada devido ao processo inflamatório. Na imagem à esquerda, temos uma TC em corte coronal que sugere a presença de um cialólito na glândula submandibular esquerda. Na imagem esquerda, um cálculo obstrutivo no ducto proximal gera dilatação do ducto submandibular. Na imagem à direita, o ducto submandibular dilatado, na seta azul, é devido a um cálculo intraductal, seta vermelha. Com a cialoendoscopia é possível realizar o diagnóstico e o tratamento simultaneamente. Na imagem à esquerda, vemos um mini endoscópio que é acoplado a uma câmera. Já a imagem à direita nos dá uma breve ideia de como o procedimento é realizado. Veremos essa técnica com mais detalhes no tratamento a seguir. No tratamento conservador, o objetivo é aumentar o fluxo salivar para que o cálculo seja expelido. Por conta disso, é indicado ao paciente que aumente o consumo hídrico de alimentos ácidos, como também realize massagem na glândula afetada. A cialolitectomia transoral é uma técnica de ressecção por abordagem transoral. O procedimento é realizado sob anestesia local e, através da inserção de cânulas de Caribe progressivamente maiores, o ducto submandibular é dilatado, possibilitando com que o cálculo seja removido por ordenha. A cialolitectomia permite a preservação da glândula submandibular, diferentemente da cialoadenectomia. Na imagem à esquerda, vemos a técnica sendo realizada a laser de dióxido de carbono e na imagem à direita, uma abordagem um pouco mais invasiva. O lado positivo é que, por ter uma abordagem transoral, a cicatriz não ficará evidente, oferecendo maior conforto estético ao paciente. A cialoendoscopia é uma ótima técnica para retirar cialólitos localizados profundamente na porção proximal do ducto submandibular. É uma abordagem considerada antes da cialoadenectomia, pois só caso o método endoscópico não tenha sucesso ou a função glandular seja muito comprometida, a remoção total da glândula é indicada. Nesse vídeo podemos ver como o procedimento é realizado. A cialoadenectomia é a remoção cirúrgica da glândula acometida, por conta disso é considerada a última possibilidade terapêutica. Na imagem à esquerda vemos o cialólito durante a excisão cirúrgica e na imagem da direita vemos cialólitos retirados do ducto glandular. A litotripsia extracorpórea por ondas de choque LECO é uma técnica adaptada que utilizamos para tratamento de cálculos renais. Exemplo disso é essa associação da LEGO à cialoendoscopia.
Dessa forma, os cálculos seriam fragmentados e deslocados até a posição favorável à visualização e remoção pela endoscopia. Essas são as nossas referências e muito obrigada.